Nova York está enfrentando um verdadeiro colapso e quase ninguém está falando disso. Para você que não sabe, a cidade mais famosa do mundo, conhecida por seu grande coração do capitalismo e o grande símbolo do sonho americano, se tornou um verdadeiro inferno para quem mora lá e também para os turistas. E eu posso te falar isso com propriedade, até porque em novembro eu estava lá em Nova York acompanhando de perto as eleições americanas e tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo foi exatamente o que eu vi, onde milhares de pessoas estão fugindo, negócios vêm fechando e o custo de vida chegou a patamares absurdos. E as ruas, bom, as suas parecem um cenário de filme pós-apocalíptico, com verdadeiros zumbis andando pela cidade. Mas afinal de contas, o que tá acontecendo? Como uma cidade que sempre foi um sinônimo de riqueza, glamour e oportunidades, se transformou em um lugar caótico, perigoso e impossível de morar. Se antes Nova York era o destino dos sonhos do mundo todo, hoje em dia ela está afundada em problemas que ninguém consegue resolver. Aluguéis surreais, tudo muito mais caro no mercado, crise de moradores de rua, drogas tomando conta das esquinas e um aumento assustador da criminalidade. Isso sem falar do lixo e também do mau cheiro da cidade. E é por isso que nesse vídeo eu vou te revelar tudo aquilo que está acontecendo em Nova York e responder a grande pergunta: por que todo mundo tá fugindo de Nova York? E antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o seu like e também se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal é um projeto que eu tô fazendo aqui com toda a minha equipe, e se você pudesse deixar o like e se inscrever, não só eu, meu time todo ficaria muito feliz. E inclusive eu também gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram no vídeo que a gente postou lá de Salvador, que foi um verdadeiro sucesso e vem dando uma guinada monstra aqui no canal. Então desde já, muito obrigado. Então vamos lá sem enrolação. Se você acha que viver em Nova York sempre foi caro, então se prepara, porque agora tá simplesmente impossível. O custo de vida na cidade atingiu um patamar tão absurdo que nem mesmo os moradores mais ricos estão conseguindo acompanhar. O que já era caro ficou ainda mais caro, e o resultado é que as pessoas estão sendo forçadas a deixar a cidade, simplesmente por não conseguirem mais pagar para viver ali, começando pelo aluguel, porque isso por si só já seria um motivo suficiente para uma grande fuga em massa. Nova York, para você que não sabe, sempre teve preços altos para moradia, só que agora chegou num patamar extremamente absurdo, onde apartamentos minúsculos que antes já eram caros, agora estão com valores que beiram absurdo. Imagina só um exemplo que vem acontecendo e muito. Você mora ali em Nova York, tem um apartamento bem pequenininho de apenas um quarto, paga o aluguel em dia e do nada recebe um aviso de que o seu aluguel ele vai subir $1000 de uma vez só. Bom, isso vem acontecendo e muito lá em Nova York. E quem não consegue pagar essa diferença, que no caso é o aumento, simplesmente vai pra rua. E nem pense que essa crise está afetando apenas quem mora nos bairros mais famosos, até porque nas regiões mais afastadas de Manhattan, onde antes era possível encontrar preços um pouco mais acessíveis, o custo da moradia também explodiu. Hoje em dia, encontrar um aluguel por menos de $3000 já está sendo considerado uma raridade. E muitos que viviam na cidade há anos simplesmente não conseguem mais arcar com os custos de vida. Mas o problema não para por aí. Isso porque, como os imóveis estão mais caros, tudo em Nova York também ficou mais caro. O preço dos alimentos subiu tanto que até quem ganha muito bem tá sentindo o impacto no bolso, onde uma simples ida ao supermercado pode acabar com seu orçamento de toda semana. Comer fora, que sempre foi uma tradição para os nova-iorquinos, nem que seja para tomar um cafezinho no Starbucks com os amigos, agora tá virando um luxo que é inacessível para muita gente, onde um simples lanche que você come no Five Guys ou no Wendy's pode custar agora o dobro do que custava há pouquíssimos anos atrás. O transporte público da cidade, que já foi considerado um dos mais eficientes do mundo durante algumas décadas, agora tá mais caro e completamente decadente. E o pior é que as tarifas sobem, mas o serviço só piora. Se você já foi para Nova York nesses últimos anos, assim como eu, tu já sabe, o metrô ele tá cada vez mais sujo, mais perigoso e mais lotado que nunca. Só que mesmo assim, com os preços lá nas alturas, a infraestrutura da cidade parece estar se deteriorando cada vez mais rápido. Serviços básicos também entraram na onda do aumento dos preços, desde energia elétrica até a água, tudo tá ficando mais caro. E a pior parte é que o salário das pessoas, na maioria das vezes, não acompanhou essa disparada nos preços. Ou seja, enquanto tudo vem subindo, o poder de compra da população só vem diminuindo. Não é à toa que cada vez mais nova-iorquinos estão abandonando a cidade. Os destinos mais populares
são cidades como Miami na Flórida, Austin no Texas ou até mesmo lugares do interior dos Estados Unidos, onde o custo de vida ainda é mais acessível, principalmente para quem consegue trabalhar no home office. E se antes de tudo isso, Nova York já tinha um sério problema com moradores de rua, agora a situação parece que saiu totalmente do controle. Para você que não sabe, a cidade atingiu o maior número de moradores de rua dos últimos 20 anos, e a tendência é que isso só piore. Atualmente, há mais de 4.140 pessoas vivendo nas ruas, um número que simplesmente não para de crescer. Mas essa é apenas um pedaço da realidade, porque se a gente contar todas as pessoas que estão em abrigos e moradias temporárias, aí esse número ele vai subir e vai explodir para mais de 147 mil pessoas. E a principal causa dessa crise é o aumento absurdo do custo de vida, assim como eu já te falei aqui, principalmente com os aluguéis batendo recordes e os salários que não acompanham essa alta. Por isso, milhares de famílias americanas vêm sendo despejadas porque simplesmente não conseguem mais pagar para viver na cidade. E o pior é que esse problema não afeta apenas quem já estava em uma situação mais delicada financeiramente. Até mesmo a classe média está sendo expulsa da sua própria casa, porque os reajustes absurdos do aluguel tornaram praticamente impossível financeiramente de continuar morando no mesmo lugar. E não é só a crise imobiliária que está levando Nova York a esse colapso social. A falta de políticas públicas para lidar com a situação também agravou ainda mais o problema. O governo até tenta oferecer abrigos, mas a demanda é muito maior do que a oferta. E o resultado é que as pessoas simplesmente não têm mais para onde ir. E o que muita gente não sabe é que a crise migratória que aconteceu nesses últimos anos de governo Biden também teve impacto gigantesco nessa história, onde desde 2022, Nova York recebeu mais de 200 mil imigrantes e uma grande parte deles simplesmente não tem moradia. E para piorar a situação, a prefeitura colocou um limite máximo de tempo para que essas pessoas possam permanecer nos abrigos, que é de 30 dias para solteiros e 60 dias para famílias com crianças. Depois disso, ou elas encontram um jeito de pagar um aluguel que é praticamente inviável para elas, ou elas simplesmente acabam indo para as ruas. E como elas não estão conseguindo pagar um aluguel, as estações de metrô, parques e calçadas foram tomadas por barracas e tendas, transformando alguns bairros em verdadeiros acampamentos a céu aberto. E as consequências desse cenário são visíveis por toda a cidade, já que a presença de milhares de pessoas vivendo nas ruas gerou um colapso na segurança e também na saúde pública. Relatos de violência, furtos e uso de drogas a céu aberto se tornaram cada vez mais comum na cidade. Com isso, muitos nova-iorquinos simplesmente não se sentem mais seguros de andar pelas ruas de noite, e alguns até mesmo evitam pegar o metrô, que antes era uma das maiores facilidades da cidade. O problema é que não existe nenhuma solução real à vista. O governo está cada vez mais pressionado e mal consegue controlar a situação. Enquanto isso, cada vez mais pessoas perdem suas casas e se juntam à crescente população de rua em total abandono. Se tem uma coisa que está assustando quem mora em Nova York, é a sensação de insegurança. Afinal de contas, nos últimos anos, o crime ele aumentou muito junto com a violência. O metrô, por exemplo, que já foi um dos meios de transporte mais eficientes e seguros do mundo, agora em Nova York virou palco de assaltos, agressões e até mesmo ataques violentos. Andar pelas ruas à noite está se tornando uma coisa muito perigosa, e até mesmo os bairros que antes eram considerados seguros agora enfrentam um aumento na criminalidade. Isso porque, além da crise econômica e do aumento dos moradores de rua, Nova York também vem enfrentando uma verdadeira epidemia de drogas. E não estamos falando de apenas substâncias que são comuns. Nós temos, por exemplo, o fentanil, que é uma droga sintética extremamente poderosa, que tomou conta da cidade e vem transformando os usuários em verdadeiros zumbis. Quem caminha em algumas regiões de Manhattan pode ver cenas que parecem de um filme pós-apocalíptico, com pessoas andando sem rumo, paradas no meio da rua sem reagir a nada e até mesmo desmaiadas na calçada. E o pior é que essa epidemia de drogas está sendo potencializada pelo conceito das chamadas cidades abertas, onde as leis se tornaram mais flexíveis em relação ao uso das drogas. E com a justificativa de que a repressão ao consumo não resolve o problema, muitas áreas de Nova York simplesmente fecharam os olhos para a explosão do uso de drogas. E a consequência disso são ruas tomadas por verdadeiros zumbis, onde áreas públicas viraram verdadeiros campos de consumo de drogas ao ar livre. Uma onda de crime se alastrou
relacionados ao tráfico e roubo. Só que não é só isso que também vem afetando a cidade. A sujeira, por exemplo, tomou conta de Nova York de um jeito nunca visto antes. O número de ratos nas ruas atingiu níveis absurdos e os próprios moradores reclamam que a cidade está simplesmente imunda. E tudo bem que Nova York sempre teve alguns problemas com ratos, mas agora a infestação deles chegou a um nível que é insustentável. Eles estão nos metrôs, nos becos, restaurantes e se alimentando de todo o lixo que fica nas ruas. E a grande verdade é que se Nova York já foi um símbolo de modernidade e organização, hoje em dia a cidade parece estar desmoronando bem diante dos olhos de quem mora lá. E mesmo com tudo isso, acredite, o governo conseguiu piorar ainda mais a situação de um jeito que pegou todo mundo de surpresa, criando uma verdadeira guerra contra o Airbnb. Sim, a cidade que sempre foi um dos destinos mais visitados do mundo todo, agora vem espantando seus turistas e dificultando a vida de quem mora lá. E tudo isso começou com a Lei Local 18 e foi aprovada em setembro de 2023. E basicamente acabou com o aluguel de curta duração na cidade. E agora, se alguém quiser alugar um apartamento pelo Airbnb ou qualquer outra plataforma por menos de 30 dias, só vai poder fazer isso se o dono do imóvel ele estiver presente durante toda a estadia. Ou seja, acabou aquele esquema de turistas alugarem apartamentos inteiros por alguns dias ou semanas para conhecer a cidade. E o governo ele fez isso dizendo que essa medida ajudaria a reduzir o preço dos aluguéis, que subiu muito, e claro, melhorar a qualidade de vida dos americanos, já que muitos imóveis eram retirados do mercado tradicional de compra e venda para serem utilizados exclusivamente para locação de Airbnb. Mas, assim como você já deve imaginar, toda vez que o governo ele aparece para tentar solucionar um problema, o que acontece na prática é justamente o contrário. E mesmo assim, adivinha, o preço dos aluguéis não caiu. Na real, muito pelo contrário, ele só continuou subindo. E os turistas que antes podiam economizar em um Airbnb, agora são obrigados a gastar fortunas com hotéis, que aproveitaram a falta de concorrência para também aumentar os preços. Hoje, nos últimos meses, as taxas dos hotéis subiram bem mais do que a média nacional. Já os aluguéis residenciais também continuam em alta. Logo, o problema ele não foi solucionado. E quando nós temos um governo que tenta controlar alguma coisa ou um mercado de forma artificial, as pessoas dão um jeito de burlar isso, e foi o que vem acontecendo em Nova York, com a criação do mercado clandestino de aluguel, com donos de imóveis negociando diretamente pelo WhatsApp, Instagram, Facebook e até mesmo pelo Telegram. Tudo isso sem nenhuma regulamentação ou segurança para quem é hóspede. Só que ainda assim, para quem quer economizar, essa infelizmente virou a solução mais viável para muitos turistas. Fora que essa lei não afetou apenas quem queria alugar imóveis de forma profissional. Muitos proprietários que alugavam um cômodo para complementar a renda foram pegos de surpresa e tiveram uma redução nessa fonte de renda, considerada pelos americanos como uma das melhores. Houve até casos de pessoas que foram obrigadas a vender suas casas porque contavam com a renda do aluguel para pagar a hipoteca. Ou seja, no final das contas, qual foi o resultado dessa guerra contra o Airbnb? Bom, o turista pagando muito mais caro na acomodação e não querendo ir para a cidade, nova-iorquinos com menos opções, um mercado ilegal que só vem crescendo cada vez mais. E sim, o governo ele tentou ajudar, tentou intervir, mas no final das contas só piorou o problema. E com tudo isso que vem acontecendo, a grande pergunta que fica é: Nova York ainda tem jeito? E a verdade é que muitos nova-iorquinos que viveram a vida toda na cidade estão indo embora, e até mesmo grandes empresas estão reconsiderando a sua permanência na cidade por conta dos altos impostos e da crise econômica que vem tornando Nova York um ambiente extremamente desfavorável. Só que se a gente pegar e olhar para a história, a gente vai ver que Nova York já passou por algumas crises antes. Nos anos 70, a cidade quase declarou falência, e nos anos 90 enfrentou muitas ondas de violência e criminalidade, e mesmo assim ela se reinventou e voltou a crescer. Mesmo assim, o fato é que muitos americanos já desistiram de Nova York. A cidade, que sempre foi um símbolo de oportunidades, agora se tornou um local onde apenas os mais ricos conseguem viver, enquanto a classe média e os trabalhadores são empurrados e literalmente expulsos da cidade, onde aquilo que era um sonho tá virando um pesadelo. E a grande questão que fica agora é a seguinte: será que Nova York ainda tem solução, ou a cidade está condenada a entrar em um caminho sem volta? Me conta aqui nos comentários qual que é a sua opinião, e inclusive também não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!